Item 2. Propriedades do projeto do nível. Vamos ao C-Electrical. Então aqui na raiz do projeto, na primeira linha lá, botão direito e propriedades do projeto. A partir agora do nível Standard do C-Electrical, está habilitado a gestão de função e localização. Ao selecionar essa opção, ele vai habilitar mais aqui, ó, o caixa de função e localização e também o agrupar páginas por função. Então, primeiramente, vamos ver o que é essa gestão de função e localização. Aqui nos componentes, a gente está visualizando aqui o tag de alguns. Quando eu der um OK aqui na tela, deixei selecionado agora o gestão de função e localização, vai aparecer um sinalzinho de menos na frente do tag de cada um deles. Tá? Então, OK. E aí está. Sempre que estiver utilizando agora a função e localização, os componentes são numerados sempre com esse sinalzinho de menos na frente. Ok? O que vem de novo também é, se você der um duplo clique no componente, que é propriedades, né? Antes começava aqui as propriedades pelo tag do produto, agora começa pelo função e localização. Ok? Vamos cancelar. Vamos aqui no diagramas elétricos, página 1. Se eu deixar selecionada aqui a página, aqui em propriedades, do lado direito, ó, antes também começava pelo número da página, agora começa pelos campos função e localização. Ok? Então agora está habilitado para ser utilizada essa função e localização. Eu uso um exemplo bem simples para essa função e localização. Por exemplo, você está fazendo lá um projeto de um painel elétrico, que ele é um painel, um quadro somente de força. Então, vamos chamar ele de quadro de força. Só abreviar, vamos chamar ele de QF, quadro de força. Okay? E a localização, digamos que esse quadro de força tenha duas portas. Então, vamos chamar de P1 e P2, porta 1 e P2. Ok? Então, essa seria a função e localização. Então, você tem diversas formas aí de estar utilizando. Então, no caso aqui, eu vou deixar como QF e P1, já deixei preenchido. Se eu fizer aqui um zoom na parte de baixo aqui da minha página modelo, ó, existia já aqui o campo função e localização, e ele assumiu aqui o QF e P1 que eu preenchi lá, ó, automaticamente ele colocou aqui na página, que o atributo já estava ali posicionado. Ok? Com isso, o software entende que tudo que está dentro dessa página pertence a essa função e a essa localização. Se eu der um duplo clique em qualquer componente aqui dessa página, vai estar preenchido lá o função e localização igual ao da página. Ok? Então, o software entende que isso aqui é o quadro de força e está na porta 1. Ok? E aqui na árvore do diagrama elétrico, aqui, ó, a gente pode estar visualizando aqui o número da página, depois vem a função e localização. É possível visualizar aqui, ó. Aí depois que vem a descrição. Nas demais está sem a função e localização. Ok? Para inserir isso nas outras páginas, basta deixar selecionada a página e preencher lá, ó, QF P1. Ok? Então essa campo função aí pode ser um quadro de comando, pode ser um QC, quadro de força e comando, QFC, um quadro geral, QG, e por aí vai, abreviação que você quiser utilizar. Página 3, não precisa nem abrir ela, tá? Basta deixar selecionada, a gente consegue ver as propriedades e é só alterar aqui, ó. QF P1 e página 4, tá? Ao invés de você selecionar aqui e digitar como eu estava, você pode também clicar aqui, ó, tem esse íconezinho com os pontilhadinhos ali, ó. Se clicar, ele abre uma outra tela, ó, onde
você também consegue estar preenchendo. Vou colocar aqui o QF e já pode estar colocando a localização também. Ó. P1. Então deixei tudo igual, todas as páginas como QF P1. Ok? Digamos que agora eu vou criar uma outra página, criar um novo. Aqui, ó, vou criar a página 5 e vou alterar aqui a localização para P2. Dar um OK. Vou inserir aqui um potencial lá em cima, lá, que é o 24 volts. E um potencial inferior 0 volts. Já fiz isso de propósito, tá? Porque se a gente voltar aqui para a página anterior, página 4, a gente tem aqui o 24 volts aqui, potencial, e também temos o 0 volts. Se a gente for lá agora para a página 5 novamente, ele está aqui o 24 volts, só que ele não referenciou. Tá vendo? Não houve referência. Por quê? Se eu der um duplo clique nesse potencial, ele entende que esse potencial pertence ao P2 e não ao P1. Esse aqui, ele está, como ele está no P1, ele foi gerado no P1, a função dele está como P1. Como a função está a mesma, né, mas a localização está diferente, basta um dos dois estar diferente, ele não referencia, porque ele entende que não é o mesmo, não faz parte do não é o mesmo componente ou não é o mesmo fio, ok? Mas isso pode ser muito bem que seja o mesmo fio, porque esse 24 volts, por exemplo, ele está saindo aqui da fonte, ó, que está na porta 1 do painel, e o fio dessa fonte pode muito bem ir lá para a porta 2. Certo? Se você alterar aqui para P1, ele vai referenciar. Porém, ele vai ficar aparecendo aqui esse P1 aqui, ó, em cima do potencial, tá? Por quê? Porque aqui na página, a página ela é do P2. Tudo que está dentro dessa página é do P2. Como foi alterado aqui o potencial para P1, então ele tem que demonstrar ali que a localização é diferente do que é a página, ok? Tem essa maneira, tá, de estar utilizando. Então, aqui no 0 volts aqui é a mesma coisa. Podemos estar colocando aqui como P1. Ele vai ficar aparecendo sempre em cima do nome do potencial, ou a função ou a localização, caso estiver diferente, ok? Para evitar isso, caso você não quer que apareça, você pode, por exemplo, vir aqui, ó, onde está nessa minha página 1, onde está começando todos os potenciais que eu criei. Eu vou clicar aqui no potencial R, o primeiro, ó, e vou apagar a função e localização. Só dar no OK. Ele vai perguntar se você quer nomear esse potencial. Se der um renomear, ele vai nomear somente esse primeiro. E o renomear tudo, todos os que estão já referenciados. Então, renomear tudo. Ok? Sempre renomear tudo, dele já faz todos os demais. Isso eu vou fazer para cada potencial. Ó. Aqui é o 24 volts. Opa, cliquei na referência. Renomear tudo. 0 volts, mesma coisa. Renomeia. O neutro aqui nem estou utilizando ainda, mas vou fazer. Opa. Esqueci aqui. E o P. Renomear tudo. Agora, se a gente for lá para a página 5, não tem mais a função e não aparece mais a função e localização. Com isso, não vai ter mais esse problema. Se eu criar aqui a página 6, vou usar um outro potencial até, vou colocar aqui o R, ó. E aqui em cima eu tenho que só apagar daí também, tá? Deixar sem função e localização. Ele já cria a referência
o potencial que foi feito lá no P1, ok? Então esse é só uma dicasinha aí sobre potenciais, tá? Que fazem essas referências. Se tiver com a função diferente, vai dar esses, ou no numera, ou então fica aparecendo lá em cima do potencial o que está de diferente, se é a função ou localização. Vou apagar aqui a página 6. Então agora aqui a gente vai lá para aquela outra opção lá que é a caixa de função e localização. Propriedades. Está aqui, ó. Não precisa deixar selecionado, né? A única coisa que você vai escolher aqui é o tipo de linha que você vai estar utilizando para essa caixa de função e localização. Como padrão, acho que ele vem sempre como linha contínua, tá? Mas eu deixo sempre como traço ponto, que é melhor para destacar. Okay? Vou aqui na página 2, que aqui tem um exemplo bom para se fazer. Na página 1 aqui também tem, ó. Vou fazer aqui primeiro. Essa caixa de função de localização nada mais é do que um retângulo que você faz dentro da página, e o que tiver dentro desse retângulo, você faz um retângulo dentro da página, e a esse retângulo você atribui uma função e localização, que pode ser diferente da página. E o que tiver dentro desse retângulo, qualquer componente que seja ali dentro, vai assumir a função e localização dessa caixa que você fizer. Ok? Então aqui tem esse retângulo que a gente fez aqui, ó, lá no nível base, que a gente usou a ferramenta retângulozinho normal. Agora o que a gente vai fazer? Vai apagar. Vamos lá no menu elétrico e tem aqui, ó, caixa, função, localização. Vamos fazer uma caixa aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Faz aqui uma caixa do tamanho que você quer. Confirma. E coloca uma função e localização. Tá? A localização também não é necessária, se quiser, tá? Vou colocar aqui só como SB, de subestação. Ok? Ele pergunta se eu quero renomear os componentes desse grupo externo. Com isso ele vai assumir, os componentes que estiver dentro desse grupo vai assumir a função dessa caixa que eu fiz, que é o SB. E os componentes que estão aqui dentro são esses textos que a gente inseriu aqui, ó. Ele entende como texto, como componente. Ok? Então vou dar um sim. Se der um duplo clique sobre esses textos agora, está lá, ó, a função SB. E a localização deixei em branco. Ok? Então se fosse agora lá gerar uma régua de Bornes, uma lista de fiação, ele ia já entender que o destino aqui, ó, desse Borne aqui, ó, do Borne 1, desse lado do Borne aqui estaria indo lá para um componente, para uma conexão L1 da localização da função SB, que seria a subestação. Ok? Lá na página 2 também temos aqui esses motores, ó, que também não faz parte desse QF P1 da página. Ok? Então vamos fazer aqui um zoom, apagar e vamos fazer uma nova caixa. Aqui vamos colocar sala de máquina SL e C1, compressor 1. Um exemplo só. Ele sempre vai pedir para renomear, caso sempre quando tiver componentes ali dentro, só dá um sim. Ok? Para os demais aqui, ó, já vou apagar aqui os retângulos. E só fazer uma cópia. Para fazer uma cópia, eu vou precisar de 4 cópias, certo? Deixo selecionado a tecla 4 e arrasto essa caixa de função e localização. Tem até mais ou menos a posição que eu acho que está certo. E só soltar. E está pronto nos demais. Eu achei que ficou um pouco mais para a esquerda, não tem problema, só usar agora o mover.
volto um campo. E agora, ó, duplo clique na segunda caixa ali, eu vou colocar como C2 e renumero. Próximo C3 e renumero. C4 e C5. E está feito as caixas de função e localização. Se clicar em cada motor, ó, ele vai estar lá a função, assumindo a função e localização de cada caixa. Ok? Se gerar também lá a régua de Bornes, também vai estar indicando lá indo lá para esses motores e mostrando aqui ó, a função e localização de cada um deles. Isso seria o caixa função localização. No início do projeto você pode estar criando lá uma página onde você pode estar desenhando, explicando o que é cada função e localização. Você coloca lá a abreviação de cada função e cada localização e coloca qual é a descrição de cada uma delas. Okay? Para facilitar para quem for tá folheando lá o projeto na hora da leitura lá, saber o que é isso. Ele veio uma caixa aqui SB, no caso aqui, ó, o que é esse SB e tal. Então você cria lá uma página lá como se fosse uma legenda. Ele vai estar vendo, SB significa subestação. Ok? Então vamos aqui agora propriedades do projeto novamente. E agora essa opção aqui, ó, de agrupar páginas por função. Vamos selecionar, vou dar um OK. Ele vai pedir aqui, ó, depende da alteração que você faz na propriedades do projeto, ele pede para fechar o projeto, tá? Vou dar um OK, vamos salvar e fechar o projeto. E vamos abri-lo novamente. O projeto aqui é o treinamento. Aqui em diagramas elétricos, ó, ao abrir agora, antes a gente via as páginas, agora a gente vê as funções. No caso, a gente só tem uma função, todas as páginas estão com a mesma função, que é o QF. Então vamos abrir aqui e a gente vai poder visualizar as páginas que pertencem a essa função, que é o QF. Okay? Se eu clicar com o botão direito e criar uma nova página, vou colocar aqui como QFC, quadro de força e comando, só para diferenciar. Deixar a numeração da página como 5 mesmo, vamos na sequência, e vou dar um OK. Ele gerou lá embaixo, ó, a página 5, porém fora da função QF, ó, que ele pertence ao QFC. Ó. Então ele gera esses íconezinhos aqui, ó, com o nome das funções que você tem no projeto. Ok? Esse seria o agrupar página por função. Ok?